Então, continuando o tema das 3 semanas, de 17 de Tammuz a Tisha B'Av, Shiva Asar B'Tammuz a Tisha B'Av. Como nós estudamos já? Já sim, Rabi. Nós estudamos a teoria, a base, a história, Nahon? Hoje nós estudaremos a Halachá, tá bem? Ah, tá. Sim. Tá bom? O que Ok. pode, o que não pode, quais são os costumes, o que faz aqui e o que não faz. Daí. Qual o link, Tom, que eu fiquei devendo? Ah, o link para comprar, que passa o lugar? Sim, Kipá, Tzitzit. Eu não sei se eu tinha o link, Tom, aqui tem para comprar, baratinho, tem que conversar. A questão é que não compensa comprar um kippah e mandar, entendeu? Eu só de ônibus vou gastar o preço do kippah para buscar. Então, o Raul, que na verdade busca, né? Então tem que ver aqui, todos esses kippot meus aqui, isso, conversem com o Raul para comprar para a comunidade tudo fica muito barato. Comprar um só. Posso fazer uma pergunta, Rafi? Sim. Todos esses rabinos que o senhor citou aí, eles são ortodoxos? Todo ortodoxo. Tudo ortodoxo? Tudo ortodoxo. Então, a tendência do Beit Din promovido pelo Devar Torá é que sejam rabinos ortodoxos. Com certeza, ortodoxo. Ah, maravilha. Satisfeito. Então, vamos lá. Vou ler aqui, iniciando nas Halachot, Yalkut Yosef. Nós vamos ler Halachá e vamos comentar. Esse é o foco do nosso estudo de hoje. Vamos tentar prosseguir bastante nas Halachot hoje. Tá bem? Os psukim que nós já estudamos na parte de história, na parte de base do Shiva Asar B'Tammuz a Tisha B'Av, das 3 semanas, eu vou saltar, tá bem? Então, está escrito em Zechariah, capítulo 8, verso 19. Assim disse Hashem, o jejum do 4º, o jejum do 5º, o jejum do 7º, o jejum do 10º mês serão para a casa de Yehudá dias de alegria, regozijo e festas felizes. Chachamim nos ensinaram que esses são os 4 jejuns que foram falados pelo profeta Zechariah. O jejum do 4º mês, com a alusão do dia de Shiva Asar B'Tammuz, que é no 4º mês do ano. O jejum do 5º mês, que é Tisha B'Av. O jejum do 7º mês, que é Shaloshá B'Tishrei, que é Som Gedaliah. E o jejum do 10º mês, que é Asará B'Tevet, que é o 10º mês do ano. Todo judeu deve jejuar nessas datas, e nas quais ocorrerão graves e dolorosos sofrimentos ao povo de Israel, para que desta forma despertar e abrir os corações a Teshuvá, recordando nossos maus atos e de nossos antepassados, os que provocaram padecimentos tão amargos. Assim, recordando-os, retornaremos e melhoraremos nossos feitos, como já foi escrito, e confessarão seus pecados e os seus pecados de seus pais. Como o próprio nome diz, Shiva Asar B'Tammuz ocorre na data Shiva Asar B'Tammuz, no dia 17 de Tammuz. Nós já estudamos as calamidades que ocorreram nessa festa, nessa data. Então, diante de tamanhas desgraças que ocorreram ao povo de Israel, Chachamim decretaram um jejum público justamente nessa data, de Shiva Asar B'Tammuz, para todas as gerações, até a chegada de Mashiach Tzidkenu, pronto em nossos dias. Todo adulto, todo judeu adulto, ou seja, toda mulher acima de 12 anos, todo homem acima de 13 anos, estão obrigados a cumprir com este e todos os demais jejuns chamados públicos. Exceção será feita nos parágrafos aclarados a seguir. E ninguém se exclui dessa responsabilidade. Inclusive os jovens que estudam em Yeshivot, Chachamim, Morim e Talmudei Torá,
estão obrigados a jejuar em Shiva Asar Betamuz e os outros jejuns públicos. Ademais, Tanait Esther, que é um jejum de Esther, além de Tanait Esther. Em troca disso, não devemos fazer jejuns voluntários, dado que os jejuns voluntários debilitam nosso corpo e não poderemos desenvolver em total capacidade no estudo da Torá. Quando começa o jejum de Shiva Asar Betamuz? Qual é o momento do dia? Por volta das 6 da manhã. Sim, por volta das 6 da manhã. Mas por que fala por volta das 6 da manhã? O que acontece? É 72 minutos antes de nascer do sol. Antes do sol nascer, 72 minutos é quando começa esse jejum. E ele se rege até a saída das 3 estrelas, ou seja, 20 minutos depois do pôr do sol. Somente o jejum de Tisha B'Av é um pouco maior de 24 horas, como é Yom Kippur, também é Tisha B'Av. Então, veja bem, a Liora fez uma pergunta se as pessoas que ainda não passaram por Giur, se essas pessoas estão obrigadas a fazer os jejuns. Sim, uma pessoa que ainda não passou pelo Giur e deseja converter-se ao judaísmo, ela já tem que receber para si as mitzvot, já tem que começar a praticar essas mitzvot. Entendem? Mais ainda as que são tristes, eu acho. As que são, não depreciativas, as que são sem benefício aparente. Então, mitzvot como essas provam que a pessoa não está no judaísmo apenas para as coisas felizes. Então, ela se esforça também em cumprir as mitzvot que aparentemente não são tão boas para ela. Apenas em Yom Kippur e Tisha B'Av estão proibidas as 5 proibições. Em Shiva Asar Betamuz, em 3 de Tishrei, em Asara Betevet, em jejum Esther e no jejum dos primogênitos, está permitido tomar banho, afear-se, se arrumar, calçar sapatos de couro e cumprir com as relações conjugais. Então, apenas em Tisha B'Av e Shiva Asar Betamuz está proibido. Então, em Tisha B'Av e Yom Kippur estão proibidos. Em Shiva Asar Betamuz está permitido estas coisas. Caso, não é o nosso caso, mas caso, eu acho que não é o nosso caso, né? Não cai no Shabbat esse ano não, né, Raul? Se caso, 17 de Tammuz, Tisha B'Av, Songer e Tzon Gedaliah caírem no Shabbat, é prorrogado para o domingo. Asara Betevet jamais cai no Shabbat. Sim, eu tô sem o calendário aqui. Na verdade, eu perdi meu celular ontem completamente. Eu tô sem calendário. Se alguém puder conferir as 2 datas, por favor. Eduardo, é uma boa pergunta essa sobre os diabéticos. Os diabéticos, por exemplo, eu não sou médico, a gente vai até ver daqui a pouquinho sobre essa questão de... Deixa eu ver quando que está aqui. 17 cai numa segunda, Rav. Segunda-feira, então não tem problema nenhum. 9 de ave. Já vamos falar sobre os diabéticos, tá bem? Eduardo, vamos seguir aqui no nosso ceder. 9. Então, os faradim, isso aqui é para os faradim, não tenho certeza como isso ocorre para os ashkenazim,
nós costumamos anunciar Shiva Asar Betamuz e Asar Betevet no Shabat anterior da data. É terça, Rafa, que cai dia 7 de Av. Obrigado. 11 dia terça, obrigado. Então, nós anunciamos no Shabat. Os outros jejuns nós não anunciamos publicamente, pois são conhecidos por todas as pessoas. É terça. Então, não há possibilidade de ninguém se esquecer dos outros jejuns. Então, apenas Shiva Asar Betamuz, Asar Betevet e Asar Betevet. Então, no Shabat, avisem as pessoas, façam um pronunciamento e por favor, relembrem, tentem relembrar algumas alahot nas comunidades e em família também. É 17 de Tammuz é Av. Sim. Eu entendi a pergunta. Então vamos lá. Os donos de restaurantes e cafeterias kasher não devem despachar alimento às pessoas que desejam comer em lugar comer durante o dia de jejum, a menos que saiba que quem está solicitando está enfermo e precisa de se alimentar. Apesar de que há outros negócios que provêm alimentos kasher e despacham comestíveis a todos que solicitam, sem se importar com isso, se comem ou não no dia de jejum, quem teme a palavra de Hashem deve privar-se de fazê-lo. Infelizmente, hoje em dia, bem infelizmente, aqui em Israel, nós vemos os estabelecimentos todos abertos, não fecham, nem Shiva Asar Betamuz, nem Tisha B'Av, não fecham e continuam vendendo. Tá bem? Eles ficam abertos? Ficam. Israel fica aberto. Vai lá, senhor. Ortodoxo, cozinheiro de cachorro. Então é isso. Não é uma proibição terrível, entende? É uma... Turistas, não só turistas de hora. Por exemplo, Beersheba, o bairro que eu moro, praticamente não vem turista nenhum. Entende? Tudo aberto. Os restaurantes, se você for no shopping, vai estar aberto. Entende? Não é uma questão que a Rabanut tira o selo de Kashrut. É igual ao Yom Kippur. Se o Yom Kippur, a pessoa abrir no Yom Kippur ou abrir no Shabbat, a Rabanut tira o selo de Kashrut. Não é mais kasher. Essas datas não são... Entende? Não tem como ser uma proibição maior. O que acontece é o seguinte, sempre que existe uma lei de Rabanan, se uma outra lei de Rabanan vem depois dela, ela é muito fraca. É muito fraca. Então, veja só, o próprio jejum já é de Rabanan. Se você colocar um outro de Rabanan depois dele e outro de Rabanan depois dele, é muito fraco. Como chama? Tem um termo largo para isso, já eu lembro. Já eu lembro. Então, o Derabanan do Derabanan é muito fraco. Muito fraco. Então, o Derabanan do Derabanan, tipo, já é um Derabanan Shiva Asar Betamuz. Outro Derabanan, outra regra dos rabinos. Fechar também Shiva Asar Betamuz não tem como ser forte essa regra, entendeu? Então, os rabinos, eles legislam uma cerca. Não existem cercas de cercas, entendem? Existem, mas são costumes, é como está escrito aqui no Yalkut Yosef. A pessoa que teme pelos céus deve fazer. Então, Leora, tem gente de Kippá que come também. Só não come Yom Kippur e Tisha B'Av. Fora dessas festividades, é sério, porém nem todo mundo vai seguir, não. Entende? Você vê gente comendo, sim. De Kippá. Então, vamos lá. As crianças... Sim? No mês de Tammuz, esse 17 de Av, tem... Esse jejum, ele é completo ou pode ser metade, né, do dia? E tem um no final do mês também, tem um pequeno também. 17, esses dois são
17 de Tammuz é meio período. O que é meio período? Antes de amanhecer o dia, até depois que escurece o dia. Tá ok? Tisha É uma B'Av parte clara do dia, né? é só a parte clara. Tisha B'Av é igual Yom Kippur. O fim do mês. Tá bom? Então vamos lá. Os meninos menores de 13 anos e as meninas menores de 12 anos estão isentos de cumprir com os jejuns estipulados anteriormente. Todos os jejuns de Rabanan, as crianças menores dessa idade, estão isentas de cumprir, não precisam cumprir. Não se lhes impõe abster-se de comer nem algumas horas de jejum. Inclusive, se compreende o significado do jejum e da destruição do Beit HaMikdash. Em consequência, se lhes dá a comer e beber tudo o que necessitam, sem restrições, assim se deve indicar e atuar. Entenderam isso? Crianças não devem jejuar. Bem? Nós, em casa, damos pão e água para os nossos filhos. Eu, minha esposa, a gente tem esse costume de prover o mínimo possível, entende? Não o mínimo de quantidade, o mínimo de desfrute. Lechinur, a gente fala. Eles não passam fome, lógico que não, mas comem modestamente. Pão, coisas mais simples. Também é um costume bacana, um costume bom, porém não devem crianças ficar sem comer. Eu vi uma chuvá do Rav Ovadia Yosef sobre esse tema, que o Rav Ovadia Yosef respondia perguntas por telefone e sempre ficavam gravadas. E uma das perguntas era um menino de 8, 10 anos ligando para o Rav Ovadia Yosef que ele queria jejuar. E o Rav Ovadia Yosef falou, o que o seu pai disse? Ele falou, meu pai disse que não. Aí o Rav Ovadia Yosef falou, então você tem que seguir a ordem do teu pai. Ele nem deu a resposta que não precisava, mas disse, você tem que seguir a ordem do teu pai. Então, os nossos pais nos disseram, filhos não devem jejuar antes dessa idade. Compreendido? As senhoras estou traduzindo-lhe simultaneamente do espanhol, tá bem? As senhoras grávidas ou que estão lactantes, a seus bebês não jejuam em 17 de Tammuz. E os demais dias jejum similares, com exceção a Tisha B'Av. Para essa regra, se considera grávida a partir dos 3 meses de gravidez. Se, todavia, não transcorreu esse tempo, porém, sente vômitos, enjoada e outras moléstias comuns, principalmente comuns, de início de gravidez, está autorizada a comer em todos os jejuns nomeados anteriormente, em especial, já passaram mais de 40 dias do começo da gravidez. Os jejuns, nenhum dos jejuns são Yamim Tovim. Nenhum dos jejuns nós precisamos abster de trabalhar. É bom, porém não é alahá. Eu trabalhei, qual foi o último jejum que teve? A Sarabia TV, que eu trabalhei. De Purim foi que a gente estava aqui, né? Em Purim, o jejum de Esther, eu trabalhei. Está dentro de uma das gavetas, tá? do quarto delas mesmo. Então, no jejum de Esther, eu mesmo trabalhei. Entende? Então, não é Hag, não é Yom Tov. Com referência às senhoras que amamentam, está isenta em todos os jejuns, com exceção de Tisha B'Av, durante 24 meses a partir de que deu à luz. Ainda que já tenha interrompido de dar leite a seu bebê. Também a mulher que teve um aborto está isenta de jejuar em 17 de Tammuz, e jejuns similares, com exceção a Tisha B'Av, dentro dos 24 meses de que se produziu o aborto. Em todos esses casos, não é preciso compensar o jejum posteriormente, sem, entretanto, o feito de não jejuar não permite de nenhuma maneira regozijar-se com comidas e bebidas especiais. Somente comem o indispensável para sentir-se bem, elas e seus bebês. Ou seja, não vai fazer um manjar, não vai comer um monte de doce esse dia. Nós vimos que é para comer para se manter bem, para comer para manter a sua subsistência.
tomam somente em Tisha B'Av. Tá bom? As regras de não se banhar, não ter relações conjugais, não se afeitar, não calçar sapatos de couro. Eu falei tomar banho? Sim. São 5 proibições. Tomar banho, sapato de couro, se arrumar, relações conjugais. Se untar também, né? Qual? Creme. Se untar com creme, essas coisas, né? Se untar, eu não tenho certeza se é a quinta. Mas são 5 proibições básicas nos jejuns, em Kippur e em Tisha B'Av, tá bom? Nas outras festividades não tem problema nenhum. Pode fazer Netilat Yadayim normal. Tomar banho normal, tá bem? Baú, Adonai na Eloheinu, Melech Haolam, She'akol Niyeh B'Ma'or. Amém. Quem se sente enfermo, também quando não está sob cuidado médico, está isento de jejuar, inclusive em Tisha B'Av. Em caso de enfermidade, não obrigaram nossos sábios, dado que está escrito na Torá para que viva com ele, e não para sentir-se mal. Ou seja, na Torá está escrito na Torá, eles foram dados para que vivas, esses mandamentos foram dados para que vivas, ou seja, para que a gente se viva e sinta bem. Então, o propósito dos mandamentos é viver. Se a pessoa está doente, como no nosso caso aqui, que foi perguntado de diabetes, e ela se abstém de comer, e essa abstenção de alimentar vai causar um mal a ela, e esse mal pode levá-la a Hasbe Halila, a morte. Então, a pessoa deve comer. Nessas eventualidades, nesses casos, se come de uma forma reservada, porém, sem sem se fixar na questão das quantidades menores de um kzait, como é a lei de Yom HaKippurim. Pode fazer de forma habitual e necessária para ele, desde o momento em que necessite, sem necessitar de jejuar pela manhã durante algumas horas. Ou seja, em Yom Kippur, se essa pessoa doente, ela pode comer em pequenas quantidades menores que um kzait. Em Tisha B'Av, em Shivat Asar Betamuz, não precisa dessa restrição. Ovadia, até os 24 meses de nascimento do bebê. Ou enquanto amamenta, deixa eu confirmar aqui. Não, se ela é lactante, após até 2 anos e meio do bebê, ela dá leite para o bebê, ela está isenta. Se ela já absteve-se de dar leite e ainda não completaram 24 meses, ela está isenta. Também quem esteve enfermo está se recuperando, porém ainda se sente débil, está autorizado a comer e beber se existe período de que a jejuar possa proporcionar-lhe uma recaída. Igualmente a pessoa velha, a pessoa de idade, que se sente decaída e sofre do jejum, está dispensado. Pode comer e beber em todos esses jejuns, inclusive em Tisha B'Av. Segundo o critério de nossos sábios, o noivo, dentro dos 7 dias posteriores ao seu casamento, está livre de jejuar no dia 17 de Tammuz, Som Gedaliah e a Asara B'Tevet, com o motivo de que os dias festivos, dos dias festivos que está vivendo, e não obrigaram a jejuar. De acordo com este parecer, a mesma lei se recai para o papai de uma pessoa que teve um filho, Sandak, que é a pessoa que segura o bebê quando vai fazer a Brit Milá, o morrer, que é a pessoa que faz a Brit Milá, do bebê que verificarão a circuncisão nesse dia. Não obstante, não é assim que o ditame dos primeiros legisladores, os Rishonim. Consequentemente, o noivo, o papai do bebê, o Sandak, o morrer, eles estão obrigados a cumprir os 4 jejuns públicos,
sem excluir-se do povo. Unicamente, quando esses jejuns sucedem em Shabat e se postergam para o domingo, tem permitido comer depois do meio-dia, excluindo-se de cumprir com o jejum completo devido a esses dias festivos para eles, e não estão autorizados a ser estritos. Assim, definitivamente é a lei e assim se deve atuar. Então existe, aqui temos uma mahloket, tá bem? Então a mahloket o que é? É quando alguns rabinos de determinada época ditaminam uma coisa e outros rabinos, talvez da mesma época, talvez de uma época posterior, ditaminam uma regra um pouco diferente. Talvez pelos costumes, talvez pela situação regional, por como era o local de vida dele. Então, os Rishonim, eles proibiram. Quando estamos falando de Rishonim, quem sabe algum Rishonim? 3 principais Rishonim. Talmudista? Não. Rambam, mais famoso de todos. Tem mais onde viu? Não. Mais algum? Talmudista. Rashi. Muito bem. 3 grandes, primeiros, 3 maiores, mais que a Lahá foi embasada: Rambam, Rashi, Rabi Yitzhak Al-Fassi. Rambam, Rashi e Rif. Tá bem? Rita, mantenha o microfone desligado, por favor. Não mexe no microfone. Então, esses são os Rishonim. Os Rishonim opinaram que, ainda que uma pessoa tenha casado nos últimos 10 dias, que tenha sido uma Brit Milá, que ele tenha sido pai, outras alegrias como essa, ele deve jejuar, podendo, talvez, amenizar o seu jejum depois do meio-dia. Outros rabinos, que não são Rishonim, que são posteriores a eles, a Haronim, eles dizem que não. Se foi uma festa, se é uma data festiva, muito festiva, já logo nos dias após a festividade, você pode abster-se de jejuar. Todas as pessoas que estão, por um motivo ou outro, isentos de jejuar, não são necessários fazer Hatarat Nedarim. O que é Hatarat Nedarim? O que é Hatarat Nedarim? Anulação de votos. Muito bem, Ovade. Anulação de votos. Então, o que seria uma anulação de votos? Você, por exemplo, pensou, como está chegando o Tisha B'Av, você pensou, eu vou jejuar em Tisha B'Av, deixa eu me programar e tal, e programou. Ou, no caso, vamos pegar o Shiva Asar Betamuz, que é mais leve. E você foi sandak, você foi numa Brit Milá e deram lá o bebê para você segurar, e agora você é sandak. Ou você é uma mulher e descobriu que está grávida e está enjoando. Você tinha feito um voto, você tinha mentalizado, se proposto a jejuar. Isso é um voto dentro do judaísmo. Essa pessoa, ela está desobrigada a fazer uma quebra de votos. Não dependeu dela essa quebra. Entenderam? Então, ela não tem que fazer quebra de votos nenhum, porque foi automático, não dependeu dela. Não é uma coisa que ela quis descumprir. É uma situação que ela foi inserida e não tem como sair dela. Porém, de todas as maneiras, se a pessoa quer se esforçar
E isso lhe resulta, isso é muito fácil. Pode fazer o Hatarateraim diante de 3 adultos e receberá a bênção do céu. Então, o que o Yitzhak Yosef quis dizer com isso, o Ovadia Yosef, desculpa, o Ovadia Yosef quis dizer o seguinte: olha, não precisa você fazer isso tão forte, não é tão obrigatório isso, mas se você é daquelas pessoas que quer fazer de tudo, então faz e Deus te abençoe. Mais ou menos isso. E no dia Shiva Asar Betamuz. Não se deve enxaguar a boca na manhã ao despertar ou no resto do dia, durante os jejuns públicos. Somente em uma eventualidade de ser muito necessário se pode abrandar. Com a condição de que não coloque dentro de sua boca mais de 86 gramas do líquido e de ter a certeza de que não vai beber água alguma. De todos os modos, em Tisha B'Av, de nenhuma maneira se pode abrandar isso, salvo no caso de muito sofrimento e nas condições anteriores, cuidando-se também de manter a boca para baixo o tempo todo, evitando que o líquido suba para a garganta. O que está falando aqui? O Rav Ovadia Yosef está dizendo o seguinte: vamos supor que você está jejuando em 17 de Tammuz, Shiva Asar Betamuz, e você é prefeito de uma cidade, é vereador de uma cidade, você vai ter um encontro com o governador. E aí, você não lá escovou o dente, você não comeu nada, você não vai com aquele bafo de leão. Então, o que pode fazer? Você pode, sim, pega lá um pouquinho de cepacol, põe na boca, gospe, não engole, toma cuidado para não tragar e vai para o teu... É uma necessidade como essa, profissional grande, pode abrandar, nesse caso, tá bem? Nesses casos semelhantes a esse. Uma pessoa que jejua, porém ela tem necessidade de tomar cápsulas e pílulas para dor de cabeça ou outros mal-estar similares, quando o remédio é sem sabor, pode engoli-las, porém sem beber água. Assim mesmo está permitido beber algum remédio quando o seu paladar não se desfruta com elas. Porém, se seu gosto é agradável, não se deve abrandar esta regra. Quando o mal-estar é interno, não é preciso ser estrito nessas regras. Ou seja, a pessoa está com uma dor muito grande no pulmão, no coração, e aí ela precisa beber um remédio, e só tem um remédio que é doce. Ela tem que tomar. Tá bem? Alguns Ramim opinam que essas leis se referiram a 8 jejuns. Porém, Yom Kippur e Tisha B'Av não deve abrandar-se, senão para aquele que de todas as maneiras está autorizado a comer. Existem diferenças? Sim, Tom. Então, se você for fazer um bochecho, alguma questão de colocar algo na boca, tem que ser menor que 86 ml. Por quê? Porque se vem algum amigo engraçadinho dar um tapa nas costas, você engole, você por acaso não engoliu a quantidade, é um exemplo, entendeu? É um exemplo, lógico, não está escrito isso no Shulchan. Mas você não engoliu a quantidade mínima que descumpriria o jejum. O Johnny precisa tomar todos os dias um remédio para pressão alta. E o remédio é amargo. O que fazer? É muito amargo, Johnny? É muito amargo mesmo? Eu diria, toma o remédio e faz o bochecho com menos de 86 ml. Melhor. Entendeu? Melhor, não é?
Sim, melhor. Então, toma o remédio, faz o bochecho, cabeça para baixo, para a água não subir para a garganta, e daí você gosta. Existem diferentes opiniões sobre a questão de fumar nesses dias de jejum público. Alguns permitem, outros proíbem. Em especial, neste caso, as regras em questão de fumar está com os que permitem. Entretanto, em Tisha B'Av deve ser estrito, restringindo-se de fumar para não distrair-se do jejum. Então, nos jejuns, se a pessoa tem uma necessidade forte, pode fumar. Porém, Tisha B'Av é melhor que não se fume de maneira alguma, para a pessoa não distrair do propósito do dia. Tá bem? Os outros jejuns podem ser lenientes. Chiclete está proibido em qualquer jejum. Uma pessoa que se esqueceu que estava jejuando. Isso acontece, hein? Muito. A pessoa que se esqueceu que estava jejuando e comeu ou bebeu algum alimento. Advertindo-o mais tarde, de todas as maneiras, continua e completa o jejum. De acordo com a lei, não há necessidade de compensar o jejum em outro dia ou pagar em troca deste. Se advertiu que estava jejuando antes de comer um kzait, 29 gramas, interrompeu de imediato, pode incluir lá o parágrafo de aneno, na midá de minhá. Em troca, já comeu mais de um kzait de alimento, ainda quando completa o jejum, já não se diz aneno na oração vespertina. Ou seja, aneno é um acréscimo que se faz na midá, que dizendo Hashem, nós transgredimos, socorre-nos, etc. Se a pessoa come por acaso, ela não pode proferir. Tá bem? Se ela come mais de um kzait. Uma pessoa que, por acaso, abençoou sobre um alimento ou sobre uma bebida e antes de ingerir, ela se lembrou que era jejum. Ela tem que comer uma parte muito pequena daquilo que ela abençoou para que seu paladar desfrute e um pouquinho dessa bênção. E que não tenhamos, caso de chamar, uma brachá proferida em vão. Qual é o livro que você está lendo, Lopes? O Yalkut Yosef. Ah. Tá bem? Ele é em espanhol. Todos aqueles que jejuam devem incluir na Amidá o parágrafo aneno, dentro da brachá de Shema Koleno. Isso é na oração da manhã e vespertina. Logo, termina a bênção como regularmente se faz e termina a Shmona Esrei, a Tefilá com Shomer Tefilá, Kolpé, Baruch Atah Hashem, Shomer Tefilá. Significa que não se inclui a bênção de aneno sim, porque quem pega o Sidur tem dois momentos o aneno, tá bem? Tem que prestar muita atenção qual é o nosso aneno. Então, o nosso aneno é na brachá Shema Koleno. Existe outro aneno dentro da Midá que é o que o Hazan faz, não é nosso, tá bem? Que é
entre Goel, Israel e Rafael. Pessoa que se omitiu de incluir Aneno e já disse Baruch Atah Hashem. Para acabar a Shomet Tefilá, não é autorizado desviar a bênção, terminando com Lamdene Hukeha, para convertê-la em um versículo e logo depois retornar no Aneno. A situação continua com a Brahá e Lamidá. Normalmente incluem Aneno, como se aclarou, sem a bendição, depois de Elohai Netzor, ao final da Amidá. Algumas aqui nós já que não vem ao nosso caso. Caso nas festividades de jejuns alguma comunidade venha a ter algum serviço religioso, as pessoas que não fazem jejum não devem oficiar o serviço religioso. Uma pessoa que por enfermidade ela não venha a jejuar nesses dias, por algum motivo a mais, ela também não tem lugar entre Kahal e Israel. E não tem lugar entre os filhos de Israel para ser chamado a aliada à Torá. Existem em alguns jejuns que são opcionais e voluntários, como o de 7 de Adar, o dia que Moshe Rabbeinu foi ocultado. Ainda quando seja mais de um minyan, os que jejuam não se diz Birkat HaKohanim em la oração de Minha. Exclusivamente autorizaram aos sábios esses jejuns públicos obrigatórios. Entretanto, se ocorre equivocadamente, sobe ao Abimá para fazer a brachá do Kohanim, não se pede para agradecer. Me diz ao povo da forma habitual. Bom, eu vou marcar aqui, porque daqui nós continuaremos na quarta-feira. Nas quarta-feiras nós concluímos o Shurim de Shel Mitzvot Benor e tentaremos trazer ao máximo de intensivo de vida judaica a todos. Alguém tem alguma pergunta? Nós já temos ainda mais 2 dias de Shurim sobre Shiva Asar Betamuz e Tisha B'Av. Rav, eu queria fazer uma pergunta. Sim. No Yom Kippur, que cai no Shabat, esse ano de 2018 ou 2017 vai cair no Shabat. No caso, assim, pode ser as restrições do Shabat. Por exemplo, a gente pode fazer esse bingo que a gente faz, assim, no Shabat. Pode fazer, já, normal? Não. No caso de Yom Kippur, não. Até porque se as comunidades forem fazer o serviço de Yom Kippur completo, não sobra tempo nem para respirar.
Ah, beleza. Tá bom. Ah, só uma pergunta, por gentileza. Sim, pois não. Quando se faz a Netlata da manhã, se pode fazer ela sem abrahar embaixo de uma torneira e depois fazer abrahar com esforço? Pode, você pode sair de perto para fazer a brahá. Então você está num banheiro e fez no banheiro público, por exemplo. Esses tem o que é fechado o mictório. Então você vai fazer a sua Netlat Yadayim, sai do banheiro e faz a brahá fora do banheiro, entendeu? Mas não a brahá do Netlat Yadayim, brahá do Asher Yatzar. Não, mas Yadayim só faz de manhã, uma vez por dia. Ou antes mas do pão. então, assim, por exemplo, eu acordo pela manhã e o banheiro é o meu quarto aqui, né? Então eu tava fazendo assim, eu fazia ela sem as bênçãos, porque eu fazia embaixo da torneira, né? Aí depois eu fazia meu asseio todo, quando terminava, aí eu fazia ela colocando na vasilhazinha e pondo na mão direita e na esquerda, depois com a brachá. E você acha que está errado? Não, eu tô perguntando se tá correto. O correto peraí. Porque primeiro eu não faço, você tá com sono, tá, Ave? Eu perdi essa pergunta. Deixa eu dar pra ver se você pode se me Não, responder na outra. não, faz a pergunta de novo, faz a pergunta. Não, eu vou falar como eu procedo, se eu disse se tá certo ou não. Eu Perfeito. acordo aqui pela manhã, né? Faço Shiviti, né? E Modê. Pronto. Aí depois que eu faço, eu vou ao banheiro, não dá 2 metros daqui lá. Aí eu abro a torneira e lavo a mão. E aí eu não tô tendo esforço de colocar a mão na água. Lavo só a mão sem abraçar. Aí depois eu tomo banho, faço o asseio todo. Aí depois eu faço na vasilha direitinho com a brahá. Ok. Como é o Tranquilo. teu banheiro? A tua Netlatadai fica dentro do banheiro, tua caneca de Netlatadai fica dentro do banheiro? Não, fica não. Fora? Fora. Essa primeira que eu faço sem bênção. É só pra molhar a mão, entendeu? Tudo bem. Então você vai fazer o seguinte agora, diferente. Tá? Hum. Você vai acordar de manhã e vai esfregar a mão na roupa ou no teu cobertor, e aí você vai e faz do jeito que você fez. Mas por que tem que esfregar a mão na roupa? No cobertor. Esfrega a mão no cobertor assim. E vai fazer. Aí você lava a mão, toma seu banho, faz tudo direitinho. Depois você sai e faz Netlat Yadayim no lugar fora do banheiro. É assim que eu tenho feito, mais ou menos. Tá bem? Só não fazia era esfregar a mão, porque essa pra mim é nova, né? É. Aí depois, outra oportunidade, só me explica por quê. Tudo bem, a gente explica. Me cobra de te explicar isso no próximo shiur, no início do shiur, tá bem? Tá ok, Rafa. Muito obrigado, viu? Aqui. Lopes, eu tenho uma coisa pra te dizer. É o seguinte, do que ele falou aí, por exemplo, se eu me levantar de manhã, né, eu faço chiviti, modeni e tomar o banho, aí eu vou, faço o shema, tá certo? Ou tenho que lavar as mãos? Tem que fazer Netlat. A gente não pode falar o nome de Hashem sem estar assiado, sem estar com a mão lavada. Não pode fazer o Shema. Certo. Bem? É porque assim, eu me levanto, faço o chiviti, modeni, aí depois eu vou tomar um banho, depois eu faço o shema. E a Netlat Yadayim? É mesmo. E eu achei Yatzar. Não, assim, eu tô colocando, tem várias coisas, né? Tem o Sheriatzá, tem o Bricot Torá, tem as bênçãos da manhã, tem várias coisas. O Shema tá ali na frente ainda, né? Tem o passarinho do Yitzhak, depois vem o Shema. Então, a gente vai estudar o Shacharit, já me pediram para estudar Minhá e Shacharit, tem que usar o ceder do Sidur, tem que pegar o Sidur, ver como o Sidur faz ali e ir no ceder do Sidur. Nós vamos Bezrat Hashem, após as 3 semanas, aí, ou durante as 3 semanas, já iniciar a Minha e Shacharit, que é uma solicitação que já nos fizeram. Compreendeu?
Ficou claro? Ficou. Então tá bom. Então semana que vem, como eu vou perguntar, o nosso amigo, acho que foi o Yehuda, aí me perguntar sobre a Netilat Yadayim, logo no início do Shiur. Semana que vem não, desculpa, depois de amanhã. Vai me perguntar sobre a Netilat Yadayim antes do Shiur, eu já posso te explicar melhor isso, mas o correto é fazer como está no Sidur, tá bem? A ressalva que nós fazemos não é necessário 2 metros, como está no Shulchan Aruch, da Mayanot, que existe em português, não é necessário essa regra forte, que é não dar 2 passos, não é necessário. Porém, vou fazer como nosso amigo faz, que entra no banheiro, faz várias coisas, ele pode passar a mão na roupa, passar a mão na cobertura antes de levantar e vai. Essa regra, para concluir, para terminar, para vocês entenderem, ela é dada, em geral, para uma pessoa que acorda e ele mora do lado de uma sinagoga, ou mora, tem alguma pessoa fazendo uma brachá perto dele, ele tem que responder amém, e aí ele escuta um kadish, porque ele mora numa sinagoga, ele não precisa levantar de manhã. Eu também, Daniel Kut Yosef. Então a pessoa acorda, ela não precisa levantar e Netilat Yadayim para poder responder amém. Ela faz aqui assim, deitada, ela pode estender seu tempo. Mais ou menos assim. A gente explica isso amanhã no início. Amanhã não, depois de amanhã, no início do shiur, tá bem? Ravi? Sim. Eu quero saber o que significa Hariá. Como? Hariá. Hariá. Sim. Hariá ou Harya? Hariá. Aonde você leu isso? No princípio da aula, Sim. eu vi o Ravi falando. Não entendi se é Hariá. Haz ve'halila. Haz ve'halila. Haz Halila? Haz ve'halila, eu falei. Ah, Eu acho que foi Haz ve'halila. Haz ve'halila quer dizer Deus nos livre. Toda. Vakashai, né? Então, meus amigos... Tem como escrever aí? Ha, Behalá. Eu escrevo, só um momentinho. Haz ve'halila. Então, no próximo show nós vamos continuar lendo algumas alachot continuar com as alachot. Temos mais 2 shurim exclusivos de alachot sobre as 3 semanas e vamos responder a pergunta sobre a questão da esfregadinha de mão. Tá bem? Tá bom. Eu perdi... deixa eu concluir aqui o shur.